Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Renan Zaki. Vamos para mais um diário de trades do nosso mini índice, nosso mini dólar, de hoje, dia 25 de agosto de 2023. Dia de hoje, começamos um dia praticamente sem gap, onde o mercado começa a cair com extrema força. E na mínima do dia anterior, nessa região dos 118,720, a gente acaba fazendo uma compra com stop de 160 pontos, mais ou menos, onde ele ficou o stopzinho aqui. Ele não pegou nosso stop, só para deixar bem claro, e a operação pagou a pontuação que a gente deseja, né? Então ela chegou a pagar aí os nossos 400 e poucos pontos. Pessoal, quem não pegou essa operação de compra pôde fazer a venda, tá? Eu acreditava que a compra viria até a nossa linha de choque maior, choque dos 5 minutos, porém ela chegou e travou no choque de 1 minuto, tá? Então a gente tem aí uma visãozinha aí que aqui é um choque de um tempo gráfico menor. Infelizmente o mercado não passou dessa região. E para quem não pegou a compra, pessoal, teve a possibilidade de fazer uma venda na máxima do dia, que essa venda estopou, tá bem? Essa venda gerou um stop. Quando gerou o stop, pessoal, gerou a reentrada. Na reentrada, sim, aí a operação pagou tudo, né? O primeiro alvo aqui era essa região, porém, como o risco retorno é muito pequeno, 300 pontos a gente normalmente não pega, a gente seguraria aí até a mínima do dia, passou da mínima do dia, a gente iria para a mínima do dia anterior, que era essa região aqui. Mas, pessoal, não tem como contabilizar essa operação e essas duas. Ou é uma ou é outra, tá? Porque é injusto, pessoal, dizer que pegou a compra e aqui o cara inverteu a mão e aqui ele reentrou. Ou o cara pegou a compra e bateu meta, aqui os cerca dos 500 pontos, e o cara parou, né? Quem para na meta. E se o cara pegou a compra, ele não poderia estar vendido, porque até então a operação não tinha pago ele, tá? O alvo que a gente gostaria aqui dá 300 e poucos pontos, então o cara não tem como entrar vendido, tá? Não se troca extremidade por meio de mercado. Depois que ela pagou nosso alvo de 400 e poucos pontos, pessoal, que é a onda que a gente fala, né? A gente tem uma métrica do quanto anda uma onda no mercado. Quando ela anda a onda inteira, aí sim o cara poderia pegar essa operação de venda. Então, pessoal, a gente vai colocar o pior cenário, que é excluindo a primeira operação, tá? Para contabilizar o stop, porque se eu contabilizar a primeira operação, não contabilizaria o stop, beleza? Então, no pior cenário que eu tenho aqui, é uma operação, a primeira de stop ali, vamos colocar 200 pontos de stop tranquilamente, tá? E depois a operação que paga. Essa operação que paga, pessoal, não tem muita lógica, tá? Estou falando por lógica, você pegar poucos pontos nela depois que ela rompe essa região de fundo, tá? Então você no mínimo seguraria até a mínima do dia, cerca de 550 pontos. Na hora do calor do momento, você pode agir por impulso, isso e aquilo, mas pessoal, lembre-se o seguinte, day trade é uma profissão de alto desempenho, onde você tem que deixar suas emoções de lado e agir muito mais pela razão. Então, se você está sendo mão de alface, que a gente chama, pegando pouco ponto por conta da emoção, a gente tem que trabalhar suas emoções. Pessoal, passou dessa região aqui, não tem por que você encerrar a tua operação. Deixa vir até a mínima do dia, o próximo da mínima. Não tem por que ficar protegendo candle a candle aqui, muito curtinho, apesar de poder, tá? Porque você pode fazer o que você quiser no day trade. Aqui na mínima do dia anterior, há possibilidade de pegar uma operação, a qual também dá stop, tá? Eu sou bem sincero em falar que aqui, por ser 10h30 da manhã, dá para pegar, só que, pessoal, a gente tem um critério na sala, do dia anterior não, do dia 23 de agosto, tá? A gente tem um critério na sala que a gente não usa regiões de dias muito passados, é somente regiões do próprio dia, ou seja, do dia 25, e regiões do dia anterior, que seria o dia 24. Então esse stop não é contabilizado, apesar de alguns alunos terem pego essa operação. Mas estou deixando registrado o que foi falado em sala. Eu não aconselho a pegar essas regiões, apesar de ser uma região que, inclusive, eu acho uma região muito boa de se operar, mas ela não entra para nossa conta, porque se eu contabilizar esse stop, eu teria que contabilizar todas as operações positivas, né, que são faladas ali e que eu não contabilizo na nossa planilha, porque seria injusto, a pontuação ficaria muito mais alta e não seria um cenário justo para quem segue um plano exatamente do jeito que a gente passa na sala. Aqui, na mínima do dia que ele faz aqui, a gente tem uma operação que acaba gerando stop, tá? Tem que mudar a corzinha aqui dela. Acaba gerando um stopzinho aqui. Deixa eu mudar para cá, vermelhinho nosso stop.
um stopzinho de cerca de 150 pontos também. No pior cenário, pessoal, para dizer que você pegou a operação atrasado, vamos colocar 200, não tem problema. E ele acaba gerando uma reentrada aqui, tá? Depois do stop. Você reentra na operação e tranquilamente ela te paga 400 pontos aqui, logo às 2 da tarde. Porém, se você não quer pegar só 400 pontos, o que eu não acho muito viável você segurar a operação num dia de queda, onde não teve nenhum rompimento de topo, você acabaria ganhando mais dinheiro, ela te pagaria aqui lá para as 3h30 da tarde. Porém, pessoal, eu sou bem sincero em dizer, tá, que se eu tomo stop aqui de 200 pontos e eu tenho uma reentrada que me paga até o último topo e a operação trava, eu teria pego os 400 pontos aqui. Então, eu vou colocar o que eu teria feito, tá? Que eu não peguei porque eu não opero sexta-feira à tarde, tá? Vou contabilizar apenas o pior cenário, que seria apenas 400 pontos, beleza? Eu poderia aqui dizer para vocês, ó, dá para ter pego 600 pontos, mas eu estou sendo o mais, né, pessimista possível dentro do operacional. Lembrando que não existe nenhuma operação fora do operacional aqui. Então, pessoal, 400 pontos de stop anulam essa operação aqui e essa operação acaba ficando limpa aí no dia, um dia com mais de 550 pontos. Eu acho que é o mais justo a se contabilizar, beleza? Esse é o nosso cenário para o mini índice. Já no mini dólar, pessoal, é um cenário um pouco mais difícil, tá? Mas foram operações bem tranquilas, tá? Aqui a gente tem nossa linha de choque, que vocês já devem estar acostumados com a nossa linha de mudança de tendência. Quando o mercado acaba rompendo ela com extrema força e dando uma amplitude bacana pra gente, mesmo não rompendo a mínima do dia anterior, eu encaro isso aqui como um rompimento já. E aqui, nesse primeiro toque, quando ele retorna, eu faço uma operação de venda. E que acabo tomando um stop aí de 5 pontos, 6 pontos. Para deixar um cenário bem ruim, pessoal, tá? Bem ruim mesmo, eu vou colocar menos 10 aqui pra gente fazer a conta. Mas não foi, tá? O máximo que você tomaria de stop aqui seriam cerca de 6 pontos, tá? O máximo. Mas vou colocar menos 10 para ficar justo. Aqui, quando o mercado rompe essa linha de choque para cima, eu tenho a entender que o quê? Que isso aqui foi um falso rompimento e eu quero trabalhar na alta a partir desse ponto. Porque é esse ponto que me diz a mudança de tendência que eu tenho. Então aqui eu faço uma entrada de compra. Inclusive você poderia utilizar esse fundo de referência, onde eu tenho stop na casa dos 2 pontos, 2 pontos e meio. E essa operação chega a pagar aqui mais de 10 pontos, 11 pontos. Porém, contabilizei aqui apenas 8, tá? Para ficar um cenário ali onde você teria protegido a operação e tudo mais. Quando o mercado faz este movimento aqui, pessoal, e rompe esses topos aqui, inclusive esse aqui, quando a operação volta na hora da notícia ali do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, eu acabo fazendo uma reentrada no mesmo ponto, com stop também na casa dos 2 pontos, 3 pontos. Essa operação chegou a pagar 17 pontos. Para não ficar no melhor cenário, na melhor hipótese possível, vamos arredondar aqui para 12, que você protegeria a tua operação ali na velocidade que ela foi, e você sairia com 12, aqui fica até fácil de fazer a conta, né? Então seria aí 20 pontos menos 10, 10 pontos positivos, tá? Isso aqui é uma reentrada, não acionou o setup operacional, tá? Mas é uma reentrada bem bacana. Aí, aqui na máxima do dia, acaba acionando o setup de venda, tá? Que inclusive pagou em uma única barra. Ela dá o setup, paga na mesma barra de 5 minutos e volta tudo. Então ela paga aí mais de 19 pontos. Protegeria a operação, por exemplo, com 10 pontos apenas. Então estou tirando o 19 dali, colocando apenas 10 pontos. Se por um acaso você é um cara muito bom, tá? E eu digo muito bom mesmo, você poderia pegar uma operação de venda aqui que te daria um stop na casa dos 5 pontos. Se você é muito bom, e você viu essa operação de venda aqui, porque é uma operação bem difícil de ser visualizada, pessoal, você tem que pegar essa reentrada aqui. Tá? Não tem como contabilizar só esse stop. Ou contabiliza o stop e o ganho, ou nenhum dos dois aqui, tá? Porque ele te gera uma reentrada, e essa reentrada te gera um stop de 6 pontos e meio, mais ou menos. Tá bem? Uma reentrada aqui. E essa operação você tem como alvo chegar nessa região de baixo de novo, na mínima do dia. E o mercado vai meio que direto e reto para lá. Então seriam mais 20 pontos tranquilamente até essa região aqui, né, que a gente chama de proteção de preço, né? Muita gente chama de pavio, proteção de preço, seja como for. Ele chega aqui de novo na casa dos 20 pontos.
Se você segura a operação, logicamente ela paga até a mínima do dia praticamente, cerca de 33 pontos. Mas a gente não quer colocar o melhor cenário, quer colocar um cenário mais realista, tá? E aqui, já no finalzinho da tarde, 3 e pouquinho da tarde, ele te dá uma operação que te gera um stop de 2,5 pontos. E acredite, ele pega teu stop com 2,5 pontos. Se você colocar 3 pontos de stop, você não é estopado e acaba pegando um lucro aí até a última região de topo de mais de 10 pontos. Porém, a gente vai colocar o pior cenário, e o pior cenário seria você sendo estopado, tá? Então aqui seria mais um stop de 2,5 pontos. Então, calculando o dia aqui, seriam 10, 15, menos 17,5 pontos, tá bem? Aqui seriam 20 pontos, porém vamos deixar de fora essa reentrada, já que ela não faz parte, né, do setup operacional, nem todo mundo pega. Então, menos 17,5 pontos, vamos arredondar para 20, para ficar fácil. Menos 20 pontos com mais 20 pontos anulou. Você acaba ficando com 18 pontos positivos no dólar. Pessoal, isso aqui é o pior cenário mesmo, tá? Então, se eu colocasse a reentrada aqui dos 12 pontos, deixasse a operação com mais pontos, pessoal, é uma pontuação gigantesca no dólar, tá? Então, no pior cenário, você seria com apenas 18 pontos no dólar. No melhor cenário, você tem aí 20 e tantos pontos no dólar, beleza? Então, a sexta-feira foi uma sexta-feira muito legal, muito bacana de se operar. No índice, eu vou falar uma particularidade minha, tá? Por que eu não operei o índice hoje? Então, voltando para cá, quando eu perco uma operação, pessoal, inclusive porque não deu tempo de eu pegar a operação, que eu estava arrumando minha tela do gráfico em outro computador, né, porque eu trabalho com mais de um computador, acabou não dando tempo de eu pegar essa operação de compra. Quando eu perco uma operação que paga, pessoal, eu não opero mais esse ativo no dia. Tá? É uma particularidade minha, para não cometer problemas de fúria, de entrar aleatoriamente em alguma operação e tudo mais, tá? Então eu acabo me punindo por isso, é um castigo de certa forma, de não fazer mais nenhuma entrada, não ganho dinheiro, também não perco, então eu acabo não operando mais o mini índice no dia de hoje, porém aqui está o que foi feito em sala, né, o que foi falado em sala, beleza? Mas isso está no meu plano, está escrito, né, eu tenho o meu plano do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Então, quando eu perco uma operação que paga, pessoal, eu não opero mais. Então, muitos vão dizer que é birra, infantilidade, é isso e aquilo, mas é uma coisa que eu defini há muito tempo atrás para eu não pegar a operação no meio do caminho, né? Porque é a síndrome do FOMO, inclusive é uma coisa muito estudada pelos traders, né? FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, para eu não clicar aleatoriamente, por exemplo, comprando topo ou comprando no meio de mercado com stop extremamente grande ou stop errado, eu acabo não clicando mais nesse dia, beleza? O dólar eu operei porque no dólar não tem nada a ver com índice, são gráficos separados, ativos diferentes, beleza? Mas é só para deixar bem claro e falar aí que as decisões humanas vão influenciar no seu resultado e isso tem que estar aí na sua planilha de day trade dos seus resultados, porque operar um gráfico parado é lindo. Todo mundo ganha dinheiro. Eu quero ver operar ao vivo igual a gente faz todos os dias aqui de segunda a sexta, tá? Então a gente opera literalmente ao vivo, ajudando vocês aí a fazer as coisas, né? Lembrando que a gente não dá nenhuma sugestão de compra ou venda de ativos. Isso aqui é uma sala de estudos, né? Não é uma sala de call. Então a gente estuda, mostra por que é viável fazer uma compra, por que é viável fazer uma venda, como que a gente trabalha com risco-retorno, beleza? Então é isso, pessoal. Um excelente final de semana para todo mundo. Espero que gostem do vídeo. Talvez tenha ficado um pouquinho extenso. Eu nunca me atento ao tamanho do vídeo. Eu sempre tento ser o mais transparente possível e falar da maneira mais simples possível para que todos vocês consigam entender. Beleza? Um abraço, pessoal, e até semana que vem.